Em mais. Acho que foi. Foi. Vocês estão visualizando os slides? Legal? Uhum. Então vamos começar aí. Primeiro, só uma revisãozinha aí das subdivisões dos hidrocarbonetos, né? Eu acho que a gente chegou a ver isso aqui em aula, que são 3 tipos de cadeia o hidrocarboneto ele pode conter. Cadeia aberta, cadeia fechada e cadeia aromática. As cadeias abertas, elas são classificadas como os alcanos, alcenos, alcadienos. Os de cadeia fechada, a gente tem aí os ciclanos e os ciclenos, e a cadeia aromática são os anéis aromáticos. Lembrando que a cadeia aberta, os alcanos, são aqueles hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples, os alcenos, ligações duplas, os alcinos, ligações triplas, que é o que a gente chama de cadeias insaturadas. E os alcadienos são aqueles que possuem 2 ligações duplas. O que vocês não forem lembrando ou não forem entendendo, pode me interromper, tá? Fiquem à vontade. Uhum. Então, como eu já falei aí anteriormente, nós temos aí os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. E aí, quando a gente trabalha com nomenclatura, o que a gente tem que ter em mente? Os alcanos, a gente, na nomeação, de acordo com a IUPAC, a gente vai indicar esse "an". O alceno, nós vamos indicar o "em". Tudo isso como infixo. Vocês vão ver lá na frente. Os alcinos, que é quando tiver ligação tripla na cadeia, vocês vão indicar com esse "in". Se tiver 2 ligações duplas na cadeia, a gente vai chamar de "dien". E isso vai se repetir para o ciclano e para o cicleno. Cristiane, e o aromático? Aromático, nesse momento, não, porque aí a nomeação vai ser especial, que é o que a gente vai ver nesse bimestre agora nosso. Então, tá aí, exemplos de alcanos, que a gente também chama de parafina. Mas, Cristiane, o que significa parafina? Parafina são os alcanos, tá? Só que a parafina surgiu como nome usual. Por quê? Porque determina que possui pouca, que é o para, fina significa afinidade. Então, por ter pouca afinidade, também é nomeado como parafina. Então, esses são os nomes usuais que, quando a gente for estudar cada subgrupo em específico, aí a gente vai detalhando em relação a essa nomeação aí dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Quer falar, Ângelo, alguma coisa? Não. Sinalizou aqui. É porque, tipo assim, aí o alcano, alceno é o que vai determinar se é tipo butano, buteno. Não, calma. Porque o que não tô falando do but, esses prefixos, não. É o sufixo, né? Eu estou falando do infixo. Eu vou falar mais à frente sobre isso, porque o que acontece? Está enxergando o quadro que está aí atrás? Tô. Toda vez que a gente vai nomear uma cadeia carbônica, a regra é essa aqui, Prefixo mais infixo mais sufixo. Então, quando você falou aí butano, o que significa o butano? O but é o prefixo que indica que você tem 4 carbonos. Perfeito. Aí é isso que eu estou falando agora. O infixo
é o tipo de ligação. Se é um alcano, é porque só faz ligação simples, então a gente utiliza o ão, que são ligações do tipo simples. Ah, mas só tem carbono e hidrogênio na minha molécula. Então é o O, que significa que é um hidrocarboneto. Por isso que saiu esse nome aqui, ó, butano. Entendeu? Beleza? Tem o Ivan. Então, continuando aí, nós temos os alcenos e os alcinos. O que é importante saber também, de acordo com os hidrocarbonetos? A fórmula geral. Se vocês observarem aí a fórmula geral, alcano, CN é igual a H2N mais 2. Alceno, CN é igual a H2N. Alcinos, CN é igual a H2N menos 2. O que me indica isso? Agora a gente não precisa ficar igual a gente estava lá no início da nossa aula, desmembrando a fórmula toda para contar a quantidade de hidrogênios. Se eu sei que é um alcano que só tem ligação do tipo simples naquela estrutura, por exemplo, eu só tenho isso aqui, ó, ligação simples, eu vou lá e conto a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4. Opa, 4 carbonos. C4, automaticamente eu vou ter quantos hidrogênios? Para os alcanos, a fórmula é CnH2n mais 2. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes 4, 8, com 2, 10. C4H10. Tudo bem? Então, essas fórmulas gerais, ela nos ajuda para o cálculo de quê? Da fórmula molecular. Alceno, CnH2n. Alcinos, CnH2n menos 2. Então, continuando. Aí temos aí as fórmulas gerais para os alcadienos, que também é CnH2n menos 2. Temos os ciclanos, que é o CnH2n. E o cicleno, que também é CnH2n menos 2. E os aromáticos? Os aromáticos a gente não possui fórmula geral. Eu estou interrompendo aqui porque estou aceitando o pessoal que está chegando agora. Então, vamos lá. Então, ó, de acordo com o que eu acabei de dizer, a nomenclatura, de acordo com a IUPAC, ela é formada por esses 3 fragmentos aí que a gente acabou de ver. Prefixo, infixo, mais sufixo. Então, falando do prefixo. Prefixo ela é sempre a parte inicial, que vai indicar o número de átomos de carbonos presentes na molécula. Então, ó, se eu tenho um carbono só, é o MET. Se eu tenho 2 carbonos, ET, 3 prop, 4 but, 5 pent, 10 dec, 11 undec. Então, nós temos uma tabela aí com os prefixos. Cristiane, pelo amor de Deus, eu vou ter que saber isso? A gente vai ter que saber. Mas fiquem tranquilos, gente, que com a prática a gente vai fazendo tantos exercícios que vocês vão olhar assim, ó, e vão se habituar com a nomenclatura desses compostos orgânicos. É de fácil entendimento. Temos os infixos. Os infixos vai indicar o quê? O tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, se é um alcano, se efetua apenas ligação do tipo simples, a gente vai utilizar o infixo -an. Se for um alceno, a gente vai utilizar aí o infixo -en. Se for um alcino, vai utilizar o sufixo -in. Aí, vamos lá. Dúvida? Dúvida? Não. Não. Eu tenho uma dúvida. Eu vou perguntar para vocês assim. E se for um alcadieno?
que é quando possuem duas ligações duplas na minha cadeia. A gente vai colocar o quê? Hã? Será que é pior alcadiano? Mas não é diferente? Não entendi. Quando é alcadiano é diferente? Então, o alcadiano significa o quê? Que eu tenho duas duplas. Uma dupla, a gente coloca em. O infixo vai ser dien, não é? Do alcadiano. Perfeito, é isso aí. Muito bem, Ângelo. Então, se eu tenho duas duplas, eu vou indicar o di, que significa que eu tenho dois, e aí eu vou colocar dien. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses infixos. Continuando. E o sufixo, que ela vai ser a parte final, que vai indicar a classe funcional do composto. Então, indica a função. A gente ainda não estudou funções orgânicas, mas aí eu coloquei algumas. Mas, a princípio, a gente tem que focar nos hidrocarbonetos, que tem o sufixo O. Mas, por exemplo, aí, nós temos o álcool, o sufixo do álcool é o ol, temos o aldeído, que é o al, cetona, a gente vai indicar aí pelo ona, ácido carboxílico pelo oico. Eu não sei se vocês lembram, mas na época eu coloquei umas estruturas para vocês, em que, por exemplo, eu tinha o carbono e o O, o duplo O. Sim? Esse dupla O, ele não indica que é uma cadeia o quê? Heterogênea, porque para ser heterogêneo, o oxigênio teria que estar o quê? Entre carbonos. Ah, mas e esse dupla O indica o quê? Uma função. E aí essa função seria cetona. Não vimos isso ainda, os tipos de funções. Mas é só para vocês perceberem que se tem uma função na cadeia, eu vou nomear o meu sufixo de acordo com a minha função. Então aí, ó, exemplos. Oi? Nada, não. Pode continuar. Fala. Vamos lá, fala comigo. Eu não gosto de ficar falando sozinha, não. Pode ir? Não, só que é difícil mesmo. Pode ir. É difícil? Não é, Ângelo. Para com isso, hein? Beleza. Então, vamos lá. É fácil. Fala assim, isso é fácil. Exemplos aí, ó. Nós temos aqui, ó, o que a gente denomina como etano. Esse etano, ele foi originado como? Então, vamos lá. Olha a cadeia. 2 carbonos. Então, a gente chamou de et. Apenas ligação do tipo simples. Então, a gente denominou com um an. E por ser um hidrocarboneto, o O como sufixo. Então, o nome, etano. Próximo exemplo. Ô, professora. Oi. E se tiver ramificação? Eu vi que tem um final com il. Calma, a gente vai chegar lá. Eu estou colocando ainda os exemplos só cadeias lineares sem ramificações. Tá? Mas eu vou explicar. Essa parte que é ruim mesmo. Essa parte que é legal, né? Em Fala bola, sempre eu não sei assim, por onde Ângelo. começar. Eu fico... Divertidíssimo. Então, vamos. Então, essa aqui eu posso pular para a gente ganhar tempo? Até aqui tudo bem? Sim. Todos? Sim? Uhum. Então, tá aí, né? Nomenclatura dos alcanos, como nossa amiga falou, não ramificado ainda. Então, eu tenho que olhar o quê? Quantidade de carbonos, tipo de ligação e a função. Alcenos, mesma coisa. E os alcinos também não ramificados, mesma coisa. Dienos e tal.
Agora a gente começa com os hidrocarbonetos ramificados. Tá? O que significa esse grupo de substituintes, que é o que a gente chama, que são os ramificados? São os que vai aparecer com frequência na molécula. E o que a gente tem que ter em mente? Quando eu olhar uma cadeia em que essa cadeia ela não apresentar apenas carbonos primários e secundários, isso significa que eu tenho uma cadeia de qual tipo? Ramificada. Então, deixa eu só pegar um apagador aqui. Não tem. Só um minutinho. E aí, galera? Ai, meu Deus. Caraca, Marina, cheguei numa parte do Naruto muito foda. Cara, eu não tô vendo ainda como tô na casa da minha mãe. Porque lá tá... Tô na 8ª temporada. Ai, tô indo lá. Sabe a luta contra o Pain? Eu não quero saber. Não quero. Caralho, é muito bom. É muito bom. Ai, não quero saber. Foi, galera? Então, olha só. O que a gente tem que ter em mente aí? Tá aqui uma cadeia, ó, no quadro. O que a gente pode observar? Ela seria normal se eu tivesse apenas o quê? Carbonos primário e secundários, que são esses aqui. Então, ó, primário e o restante tudo o quê? Secundário. É isso que vocês estão visualizando aqui? Não. Aqui vocês estão vendo um carbono primário. Aqui secundário. Esse é secundário? Não. 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 Esse aqui já é o quê? Terciário. Assim como esse também. Então, se quando vocês tiverem carbonos terciários ou quaternários, a gente denomina que a cadeia ela é de qual tipo? Ramificada. Ela possui grupos substituintes, ramificações. Tá, Cristiane, mas e aí? E aí agora a gente vai começar a modificar a maneira com que a gente vai nomear essa cadeia. Primeiro, a regra do prefixo, infixo e sufixo continua. Mas continua para quem? Para que a gente vai denominar como cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É aquela que possui a maior quantidade de átomos de carbono. Então, se eu observar aqui, eu vou ter o quê? Essa cadeia aqui, ó, que eu circulei, como cadeia principal, porque ela possui a maior quantidade de átomos de carbono. Mas, Cristiane, e o que você deixou para fora, que foi esse carbono e esse aqui? É o que a gente chama de grupos substituintes ou ramificações. Então, o que é a ramificação? É o grupo que vai estar ligado à minha cadeia principal. Ok? Entenderam o que é a ramificação? Uhum, até eu sei. Aí o problema é botar na hora. Tá. E aí, Cristiane, aonde que entra a ramificação na nomenclatura? Vai sempre anteceder o nome da minha cadeia principal. Então, primeiro eu dou o nome das ramificações, separo por hífen, que são os tracinhos, e por último, eu dou o nome da minha cadeia principal. Então, já que eu tenho que nomear as minhas ramificações, eu tenho que saber qual vai ser
a regra para nomear. Então, primeiro, quando eu tenho um carbono só, igual nesse caso aqui, ó, eu tenho um carbono só. Um carbono. Eu vou chamar de met. Só que, olha só, eu estou utilizando o prefixo met. Agora, se era uma ramificação, todas as ramificações eu vou chamar de sufixo il. Então, as ramificações vai ser sempre o quê? Com a terminação il. Então, é sempre diretamente ligado ao número de átomos de carbono com o sufixo il. Então, tá aí, ó, exemplo de ramificações. Metil, etil, temos o propil, temos o isopropil. Reparem só, olhem aí a ramificação com 3 carbonos. Com 3 carbonos, eu tenho 2 tipos, propil e isopropil. Qual é a diferença de um para o outro? A ramificação? São ramificações diferentes. Apesar de ser com 3 carbonos, reparem que os nomes são diferentes, propil e isopropil. O propil é quando o carbono que está ligado à minha cadeia principal, tá vendo esse tracinho aqui? É esse tracinho aqui que vai estar ligado à cadeia principal. Esse carbono aqui, ele vai ser de qual tipo? Primário. Repare, ele está ligado a apenas um carbono só da ramificação. E o isopropil significa que ele está ligado ao quê? Iso significa igual, a quantidade iguais de carbonos. Ele se liga a um CH3 aqui e se liga a um outro CH3 aí. Conseguiram ver? Uhum. Sim? Tá, eu entendi que elas são diferentes, mas por que bota o ISO? Por que bota o ISO? Tipo, qual é o critério para colocar o ISO? Vou te mostrar aqui, ó. O critério para colocar o ISO é a fórmula estrutural. Então, se você visualizar a cadeia dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui a minha cadeia principal. Se você vê isso aqui, ó. Por exemplo, o que você tem? Você tem aqui, ó, você tem o propil, 1, 2, 3 carbonos. Por que é o propil? Esse carbono aqui, que é o que está ligado à minha cadeia principal, ele está ligado apenas o quê? Apenas um átomo de carbono. Ele é primário. Agora, olha a diferença dessa fórmula estrutural para quando você possui o isopropil. O isopropil, você já vai ver a fórmula estrutural desta maneira aqui, ó. Conseguiu compreender? Então agora ele é terciário. Ele deixou de ser propil e passou a ser o isopropil. Isso aí. Esse carbono aqui, ele é de qual tipo? Terciário. Ou você pode dizer que esta ramificação, né, este carbono aqui, ele está ligado a quantidades iguais de átomos de carbono de cada lado. Sim? Tá, só não entendi como assim igual? ISO, porque ó, você tem aqui, ó, o ISO significa igual porque você tem o carbono que está ligado à cadeia principal, correto? Ele tem quantos carbonos aqui do lado direito? Um. Que é esse aqui. E do lado esquerdo? Um também. Igual, ISO. E se for quaternário?
Ah, calma, aí vai ser um outro tipo de ramificação. Aí a gente já passa para o boot, Tá. que é o que está abaixo. Eu vou explicar agora abaixo. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Vai encerrar em 10 minutos, porque a reunião do Zoom ela dura apenas 40 minutos. Vocês podem voltar, retornar? Sim. Se você criar outra com outro link, acho que dá. A gente só tem aula 11 horas. Ah, então, retornem para a gente continuar. Não precisa criar outro link, não. Não dá pra, é só entrar na mesma sala, né? Não? Não sei. É só entrar na mesma sala, eu acho. Então, vamos lá, continuando. Ué, saiu? Agora eu tenho a ramificação com 4 átomos de carbono. Mesma coisa, Ângelo. Olha aí, ó. Butil. Tá vendo a ramificação agora? Esse CH2 aí da extremidade que vai estar ligado à minha cadeia principal. Ele é de qual tipo? Ele é primário, porque ele está ligado a apenas um carbono só da ramificação. Temos o sec-butil. Olha o sec-butil. Agora, o carbono que está ligado à minha cadeia principal, ele é o CH. E esse carbono aqui, ele é de qual tipo? Secundário. Sim? Meu Deus. Conseguiu visualizar? Sim. Sim? Tá dando para você perceber a diferença de um para o outro? Não, claramente tem uma diferença. Só que acho que na hora da prova, quando eu olhar essa diferença, eu não falar, esse daí é um sec-butil. Vai sim, você vai perceber. Porque, mas Cristiane, como que eu vou identificar? Eu vou ter que dar a fórmula estrutural pronta, ou eu vou dar um nome para você colocar desta maneira aí. Aí temos, olha o terc-butil. Terc-butil seria o que você falou. Um carbono que seria o quê? Quaternário. E o isobutil, ele é diferente. O meu CH2 que vai estar ligado à cadeia principal, e esse meu CH2 vai estar ligado a um CH que vai estar ligado a quantidades iguais de carbono. Por que ele é diferente? Porque ele tem 4 átomos de carbono. E se eu dividir ele em quantidade de carbonos iguais, ele deixa de ser isobutil e passa a ser terc-butil. Então, essa é a diferença de um para o outro. Ah, Cristiane, mas eu não vou conseguir. A gente consegue à medida que a gente for treinando com exercício. Por isso que essa aula ela é importante. Então, tá aí, ó. É uma tabelinha aí com grupos de substituintes orgânicos. Temos o metil, o etil, butil, pentil e assim sucessivamente. Mas aí agora a gente vai chegar aonde a gente queria, que é o quê? Nomear os hidrocarbonetos ramificados. Então, primeira regra, a gente tem que identificar a cadeia principal. E quem era a cadeia principal? Aquela que possuir a maior quantidade de átomos de carbono. Então, ó, se a gente observar aqui, ó, eu dei a cadeia aí. CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Ela não é uma cadeia normal, porque a gente consegue identificar a presença aí de um carbono o quê? Terciário. Então, ela é uma cadeia ramificada. A partir do momento que eu tenho uma cadeia ramificada, eu tenho que determinar quem é a cadeia principal. Que é aqui, ó, que está marcada em azul. Por quê? Porque possui a maior quantidade de átomos de carbono.
Então, a minha cadeia principal aí tem quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Sim? Posso seguir? Pode. Segundo exemplo. A cadeia principal, ela nem sempre ela vai estar escrita na horizontal. Eu tenho que ficar lá por tentativa, né, contabilizando até achar uma cadeia com uma maior quantidade de átomos de carbono. Então, se eu fosse contar linearmente, essa cadeia aqui teria quantos átomos de carbono? Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe uma outra possibilidade? Existe, que é essa que está marcada em azul, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 8 átomos de carbono. Então, se a minha cadeia principal ela deve conter a maior quantidade de átomos de carbono, essa em azul aqui é a minha cadeia principal. Aí, o que ficar fora da cadeia é o que a gente denomina como ramificações. Então, eu tenho uma ramificação aqui, ó, em rosinha, com um carbono só, que é o que eu vou chamar de metil. Tem uma outra ramificação ali embaixo, que eu vou chamar também de metil. E fiquei com uma outra, com 2 átomos de carbono, que é o que eu denomino como etil. Beleza? Beleza. Beleza. Vocês estão quietos, hein? Olha lá, pode reclamar. Pode chiar. Cristiane, pelo amor de Deus. Então vamos. Gente, eu estou morrendo de saudade de vocês, só para a gente mudar o assunto um pouco. Vamos, terceiro exemplo. No caso de 2 ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal ela deve ser a mais ramificada. Então, olha só. Se eu contar de forma linear, eu vou ter uma cadeia principal com o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar de um modo diferente, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, as duas possuem 5 carbonos. E agora, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquela que possuía a maior quantidade, além de ter a maior quantidade de átomos de carbono, ela tem que ter o maior número de ramificações possíveis. Então, tá aqui, ó. A cadeia principal com 5 átomos de carbono e com 4 ramificações. Se a gente contasse de modo linear, ela teria apenas o quê? 1, 2, 3 ramificações. Ou até mesmo 2 ramificações. Então, a gente tem que contar sempre o quê? Regra, maior número de átomos de carbono e maior quantidade de ramificações. Continuando. Quarto exemplo. Podem existir 2 ou mais cadeias principais equivalentes, como nesse caso aqui, ó. A cadeia principal com uma ramificação, 4 átomos de carbono e uma ramificação, ou modifiquei a cadeia principal e ela ainda continua tendo uma ramificação. Tem diferença de uma para outra? Não. Não tem. Porque quando eu começar a numerar a cadeia principal, a ramificação